Olá, estudantes do 9º ano. O encontro de cidadania e civismo de hoje vai ser falado sobre o processo de emancipação do estado do Paraná. Processo muito importante que faz com que a gente entenda a solidificação da estrutura com que nós vivemos. E para isso é muito importante para que a gente entenda exatamente o que repercute, o que fez com que a gente tenha a cara do estado que nós temos hoje. Para que isso se observe, nós logicamente destacamos o objetivo principal da aula, que é identificar todo o momento, todas as etapas que deram ao processo literal de formação do nome Estado do Paraná. Temos que entender que foi um processo, que não foi do dia para a noite que alguém acordou e disse, opa, estamos no estado do Paraná. Não, não foi bem assim. Então, para isso, vamos fazer uma retrospectiva cronológica em termos de tempo, para que a gente tenha a noção de como se estruturou essa evolução. Claro que falar em processo de emancipação remete a alguns questionamentos. Você aí em casa pode estar se perguntando, como podemos identificar esses elementos que deram origem ao estado do Paraná? E mais, por que o Paraná possui esse nome? E outras tantas perguntas que podem estar preenchendo o momento de vocês. Claro que chegando e a partir do momento inicial, partimos do pressuposto que temos que entender o nome do nosso estado. Então, o nome do nosso estado remete a uma palavra tupi, em que é uma junção em que para significa mar e anã, semelhante e parecido. Isso, logicamente, retratando toda a singularidade hídrica, ou seja, conjunto de rios, e proximidade com o mar em aspectos, para destacar a quantidade de água que esses indivíduos da época tinham a noção. Então, essa grande quantidade de água, esse índice pluviométrico acentuado, é que originou a formação do nosso nome Paraná. Aqui destacando a bandeira do estado com toda a sua simbologia, decor, formação, identificando o Cruzeiro do Sul como também um aspecto primordial a ser destacado para que a gente tenha a noção da valorização da nossa bandeira. Claro que temos outros aspectos a salientar dentro dessa formação, identificando que a formação ela não é recente em termos populacionais. Quando falamos em aspecto populacional, pessoas que habitavam essa área que hoje chamamos Estado do Paraná, nós podemos remontar a um período muito anterior ao nosso atualmente. Podemos remontar a anos de 9.000 anos atrás. Como se consegue ter essa noção? Através de vários vestígios arqueológicos, que são documentos, impressões que o homem pré-histórico deixou e que remontam à nossa atual convivência e nos deem traços, características ou algumas similaridades da existência desses seres aqui no nosso estado do Paraná. Quais são esses vestígios? Os sambaquis, que aqui nós temos resgatado uma imagem que mostra direitinho, que eram literalmente vestígios deixados pela passagem. Vocês devem já ter estudado que o homem pré-histórico, em sua maioria, era nômade. Buscava lugares e construções ou até mais favorecido para caça e pesca. Dessa forma, era muito trânsito que eles faziam. Este trânsito, dando o nome de nomadismo, fazia com que eles deixassem para trás alguns elementos. Às vezes restos de comida, às vezes alguém falecido, alguma coisa que eles tinham confeccionado. E estes lugares por onde eles passavam remotavam uma singularidade, uma repetição. E à medida que essas etapas aconteciam, iam se sobrepondo esses vestígios. E dessa sobreposição de vestígios, muitas vezes intercalavam areia, terra, chuva, vento, enfim. A esta organização estratificada, que hoje nós encontramos em camadas e nos favorecem o estudo de quanto tempo pessoas passaram por ali, é que nós chamamos de sambaqui, muito presentes em nosso litoral e facilmente encontrados. Outros elementos que remontam ao homem pré-histórico são as pinturas rupestres.
São aquelas imagens impressas nas cavernas, nos penhascos e que chegaram até os nossos dias e remontam à qualificação do que comiam, do que se vestiam, quais algumas atividades e mostram que não é só depois da inserção do indígena ou mais ainda próximo do nosso dia a dia dos colonizadores europeus, africanos, asiáticos que se deu a formação do estado do Paraná. A partir dessa conotação, então, vamos identificar o histórico um pouquinho mais recente. Então, fazemos um salto para dar essa quantificação. Nós chegamos, então, a partir do século XVI. Então, reparem que Brasil teve a sua inserção no contexto de país a partir de 1500. Então, nós vamos ter a consolidação de pessoas efetivamente ocupando o território que hoje é o estado do Paraná, não em 1500, mas sim em 1500 e alguma coisa, já século XVI. Então, posterior. Esta área ainda, nós temos uma singularidade porque estávamos ainda em pleno Tratado de Tordesilhas. Então, uma grande parte do estado do Paraná nem pertencia ao contexto português, pertencia ao contexto da colonização espanhola. Mas Portugal, gradativamente, através do processo de bandeirantes, foi se inserindo e entrando no território e tomando posse de seu território. Neste momento, o pedacinho que residia do Brasil, pertencente a Portugal e que hoje é o estado do Paraná, era junto com São Paulo a região da capitania de São Vicente. E gradualmente, por causa da qualificação e da riqueza das madeiras encontradas em nosso território, gradualmente foi se expandindo e se assentando em termos de domínio português. Então a gente percebe que gradualmente essa colonização foi expandindo, foi chegando até Paranaguá, que já não era mais quase pedaço português e que se torna, e se solidifica como uma colonização nova de mistura de pessoas de origem indígena, mas também de colonos, fazendeiros para extração de madeira, além de jesuítas que vinham com a função de catequizar o indígena, fazendo com que o indígena trabalhasse para o colono. Gradualmente isso foi tornando-se mais importante e dessa importância foi se remontando uma necessidade de organização de uma hierarquia de domínio. E dessa hierarquia de domínio então se vê a possibilidade e a necessidade da função da fundação da região de Curitiba, que eleva-se à porção de vila, a fundamentação de vila, em 1693. Gradualmente se verificam, além da extração de madeira, possibilidade de criação de gado, cultivo de outros elementos, criação de outros animais, além do gado, e com isso, gradualmente, o cenário vai se fortalecendo, vai se estruturando. E dessa organização, dessa ocupação, nós começamos a ter duas ocupações singulares, a espanhola e a portuguesa, que juntas nesse período davam a esta conotação de cada vez mais dar importância à região. Aqui um mapinha da época de 1601 a 1640, mostrando como mais ou menos era a ocupação que nós tínhamos na época. Perceba que já tinha uma rota que faziam com que se chegasse até o interior do nosso estado, até atravessando, chegando ao rio Paranazão, e esse Paraná para então concretizar essa singularidade da exploração da madeira, criação de animais, mas já começa a ter uma cara muito similar ao que a gente imagina hoje. Claro que sem nenhuma divisão, e aqui essas edificações que aparecem são literalmente colonizadores, primordialmente jesuíticos, que então queriam que os indígenas trabalhassem de acordo com a motivação dos fazendeiros locais para extração de madeira. Agora, fechando esse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre atividade. Nessa atividade eu gostaria que vocês raciocinassem e tentassem levantar uma análise sobre os motivos que levaram à ocupação do estado do Paraná de acordo com todos esses elementos que nós destacamos aqui. Voltamos já já.
Então, bora lá. Lembrem que a resposta ela não precisa estar exatamente igual. Você pode fazer um mapa conceitual, você pode fazer itens, você pode fazer em formato de texto. O interessante é que você faça uma análise que tenha como resultado um resgate posterior para você. E aqui, uma indicação é você fazer um levante do aspecto econômico, ressaltando que foi o aspecto econômico que impulsionou a ocupação cada vez mais interiorana, e é desse aspecto econômico a madeira é o que se distingue inicialmente. Posteriormente, você pode assimilar a criação de gado ou outros elementos, inserindo até erva mate e, na atual conjuntura que nós vivemos, até o cultivo da soja. Mas, literalmente, o Paraná foi se solidificando em termos de território graças à sua riqueza natural, que se adaptou a vários tipos de manejo, vários tipos de ocupação e que cada vez foi crescendo em sua extensão territorial. Acompanhando o nosso raciocínio histórico, agora vamos adiantando. Logicamente, depois desse primeiro momento em termos de extração de madeira, se percebeu muitas riquezas. E claro que espanhóis e portugueses sempre buscaram a questão do ouro e da prata. E não foi diferente quando, mais ou menos no século XVII, encontraram, através dessas expedições chamadas bandeirantes, vestígios de ouro, ouro de aluvião, ouro de superfície, mas que resgatou uma grande quantidade de interesse em cima do nosso território. Então veio um literal levante de pessoas buscando este ouro e que impulsionou muitas áreas de aglomeração humana. Então alguns vestígios começaram a dar conotação das cidades posteriores. Além disso, a gente percebe também a grande participação de Aleixo Garcia, que com perseverança atravessou todo o nosso território, fazendo todo um resgate. Além dele, também teve Dom Álvares Nunes, Cabeça de Vaca, que atravessou todo o nosso estado a cavalo ou com burro, chegando até nas extensões mais distantes, até as cataratas do Iguaçu. Então já percebe uma dimensão de conhecimento. Claro que não é um conhecimento tão vasto como temos na atual, ou tão disperso como temos em todo o nosso estado, mas já é uma conotação de delimitação total de leste a oeste. Já nestas modificações, o Tratado de Tordesilhas já estava em desuso. Então há a necessidade de um novo tratado para organizar então a posse das áreas portuguesas e espanholas. E aí vem o Tratado de Madrid, em 1750, já século XVIII, onde estabelece que a coroa portuguesa passa a ter a posse daquela área que antes estava sob o domínio espanhol e que era possivelmente já utilizada pelo estado de São Paulo. Então a capitania de São Paulo, aqui ó, esta área aqui, já destaca pelo mapa uma nova possibilidade. Antes o Tratado de Tordesilhas ainda impedia que houvesse a ocupação total. Aqui a linha é do Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Madrid vai deslocar e vai fazer com que haja possibilidade sólida de que o território possa então a ser melhor desenvolvido pela ocupação portuguesa, o que já vinha acontecendo pelo lado espanhol. Só que olhando pelo lado espanhol, veja que a distância é muito maior. Então, obviamente, quem entrava pelo Oceano Atlântico tinha acesso às áreas que estavam mais próximas. Pelo Oceano Pacífico, a região então de Chile, Argentina, seria mais facilitada. Então, por essa razão, gradualmente estas áreas que os bandeirantes literalmente ocupavam, começaram então a pertencer à região portuguesa. 18, como nós já falamos, fazendo novamente o resgate, solidifica-se a estruturação da busca pelo ouro, só que é um ouro de superfície, logicamente à medida que se chega, busca, se encontra em pequena quantidade, as pessoas já estavam aqui, não iam simplesmente ir embora, então começam a modificar, alternar as suas atividades. Paranaguá começa a se destacar no ramo comercial, pela região pesqueira ou até pelo trânsito de pessoas, então já começa a aparecer essa situação da cidade de Paranaguá, só que ela vai perdendo a conotação de cidade principal. Por quê? Porque começam a aparecer novas estruturas mais importantes que ela, nesse momento ainda a capital do estado.
A criação do gado começa a ficar muito forte, porque temos áreas muito boas para a criação de gado, não que o gado seja nativo, mas que se adaptou facilmente. Gradualmente há uma ocupação cada vez maior de fazendeiros, esse constante interesse pelas madeiras paranaenses nunca cessa e começa-se a vincular e a se estruturar um caminho do trânsito desse gado, que é algo muito interessante em termos de Brasil. O gado foi se organizando no território brasileiro à medida que ele foi sendo ocupado. Então, inicialmente no Nordeste, com o advento da cana ele foi impulsionado para o sertão, depois ele chegou na região Sudeste, com o advento do café ele foi impulsionado para o interior e para a região Sul. E à medida que novas atividades foram sendo inseridas, o gado foi começando a ser redimensionado. E encontrou no Rio Grande do Sul, na região de Viamão, uma área muito próspera. Só que o gado tinha necessidade de ser levado para as outras regiões. E esta levada fez com que começasse a ser aberto um caminho, um trânsito fixo da região de Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, São Paulo. Desta forma, esse transporte, que agora aumentava e não era só de gado, também juntava-se aos equinos, fazia com que gradualmente e a constância deste trânsito solidificasse alguns lugares, algumas paradas, apelidadas de pousio ou pouso, como está aqui, o pousio dos tropeiros, começassem a ter aglomeramento humano para o atendimento dessas pousadas. E estas pousadas, então, começaram a dar origem a várias cidades. Então, ali, resgatando na imagem, nós percebemos várias localidades do estado do Paraná que nasceram desse intuito. Então, nós vamos ter Porto Amazonas, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, como áreas de pousio de tropeiros e que foram se estruturando nesse atendimento e gradualmente foram se diversificando e dando origem aos municípios que conhecemos hoje, mas extremamente vinculado à situação do caminho do Viamão. Aqui também temos a questão, então, que literalmente fica claro de que o Paraná, em termos de grandiosidade, começa a se estabelecer, começa então a figurar no cenário brasileiro como algo de destaque, e dentro dessa situação de destaque, é claro que o movimento de emancipação cresce. Cresce porque, logicamente, com a emancipação você tem o resgate de direitos, a elevação de deveres, a organização e de divisão de riquezas, impostos, uma série de itens que vem junto com esse processo de emancipação. Então, muitas pessoas começam a defender o processo paranaense. A primeira delas, Joaquim Correia de Sá, que deflagra no movimento fracassado, mas é o primeiro momento, em 1811, que se discute sobre a emancipação paranaense. Não se chega a lugar nenhum, esse processo é sucumbido, mas não é esquecido. Alguns anos depois, veja, um ano depois, já começa, por causa da insatisfação gerada pelas pessoas, a discussão resulta numa divisão do estado de São Paulo. Então, antes nosso território pertencia à região do estado de São Paulo e agora não temos mais duas localidades. Veja que ainda nem é usada a palavra estado ainda. Nós vamos falar em comarcas. Então, nós temos a comarca de São Paulo e a comarca de Paranaguá. Estas áreas são assim chamadas porque elas não têm constituição. A palavra estado, ela remete sempre à origem constitucional. Já em 1821, um movimento mais forte, mais denso, chamado Conjura Separatista, deflagra um movimento tropeiro de querer literalmente separar o estado do Paraná. Ele não vai resultar de maneira satisfatória, mas já mostra um grande volume de pessoas contrárias à oposição. Aqui aparece a figura de um tropeiro, uma figura que remonta aquele caminho do Viamão, do Francisco de Paula e Silva Gomes, e um coronel chamado Manuel Francisco Correia Júnior. E a partir desse movimento, mesmo fracassado, já se começa uma ampla discussão sobre a separação, que vai acontecer literalmente em 1853, onde nós vamos ter a formação da província paranaense. Esta área separada
começa a ser estruturada e no momento de que se escreve a Constituição Paranaense, então torna-se um Estado. Isso em 1959. Aqui, a identificação do caminho do Viamão, daqui, os caminhos do tropeiro e também as novas organizações que começam a dar esta cara, literalmente, que o Estado tem até hoje. Isso de 1701 até 1800, como retrata o mapa aqui. Agora, mais uma atividadezinha onde nós vamos pensar numa lista dos principais elementos que delinearam essa consolidação do Estado. Faço uma listinha rápida para a gente fazer um raciocínio lógico. Voltamos já já. Então lembrem que não há necessidade de você fazer literalmente como está colocado aqui, é só uma sugestão de resposta. Nela nós vamos ter que destacar que ao longo do processo histórico tivemos a importância da extração da madeira, graças à riqueza desse material em nosso estado, a criação do gado, o transporte do gado também, a busca pelo ouro, que depois se percebeu era apenas de superfície, e logicamente a estratificação dessas áreas de pousio que se foram fazendo no decorrer do processo. Esses elementos você sempre deve resgatar como que deram gradativamente a organização sistemática da consolidação do nosso estado. E claro, para fechar, tentando ter com vocês a ideia real de uma consolidação dos limites que fazem com que a gente divida o nosso estado com São Paulo e Santa Catarina, ou das fronteiras que dividem o Paraná com os países vizinhos, Argentina e Paraguai. Espero que tenham assimilado e nós nos encontramos num próximo momento. Até mais!